Vamos lá, gente. A Renata lembrou bem aqui, nem tudo são flores para os lados do rubro-negro, hein? Saiu a punição hoje da Conmebol. O Flamengo vai ficar 2 jogos em casa sem torcida na Copa Libertadores. Como são só 3 jogos em casa nessa primeira fase, então torcida rubro-negra, a nação mesmo, só em um jogo na última rodada dessa fase de grupos. Não é na última, na última não, na penúltima, na quinta rodada. No último jogo do Flamengo em casa. O Baran, River Plate, que a gente falou ontem, é o primeiro jogo, é a estreia do Flamengo. Esse jogo já vai ser portões fechados. E aquele adversário que ainda não está definido, que vem do playoff. Primeiro, aliás... O mais forte pode ser o Santa Fé da Colômbia, né? Seria o mais... De onde veio o Jair Mina. Ó, Júlio César pode voltar pro Flamengo, hein, goleiro? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Júlio César, goleiro, pode voltar a vestir a camisa do Flamengo. Ele não encerrou a carreira no Benfica? Eu vou te explicar daqui a pouco essa história, Baran, mas primeiro... Essa punição é branda demais, é justa ou é muito rigorosa? 2 jogos com portões fechados. Não, eu acho que ela está no peso correto. Ideal. Eu acho que está no peso ideal. O Flamengo vai sofrer além contra de a sua própria 300 torcida. mil dólares. Além de 300 mil dólares, 1 milhão de reais. A torcida que abriu os portões na marra para entrar no estádio é a mesma que está fazendo com que o Flamengo jogue com portões fechados, né? E a torcida que foi lá de boa, assistir a partida normalmente, é a mesma também que vai ficar lá de fora, né, mano? Tem que ver isso aí também. A punição, ela para o Flamengo foi no tom correto, mas o Flamengo vai sofrer demais. O Flamengo vai sentir muita falta da torcida. O Flamengo, com a torcida dela dentro do Maracanã, ele se transforma, né? A torcida do Flamengo, ela empurra o time do Flamengo, ela exerce uma força em cima do adversário grande. Às vezes o adversário sente, às vezes não sente, mas fato é que sem a presença da torcida do Flamengo, o jogo fica bem mais equilibrado. Fica o Flamengo igual, o Flamengo perde muito da sua força. Já não ia ser no Maraca esse primeiro jogo, porque vai ter um show. O que eu quero dizer é o seguinte. Se tivesse liberado, ia ser no E Maracanã. o show do Wesley? Na verdade, o evento, ele Você não se é... inteirando, né, Wesley Safadão? Você tá o evento, ele não é no período. O Maracanã mais a preservar o gramado. Não, o Maracanã estaria cedido ainda, mas se tivesse torcida, poderia ser... Daria pra ajeitar. O Wesley liberaria. É que o show, na verdade, é antes. Então, ele já teria acontecido. O período que ele estaria é como se fosse reservado, entendeu? É como se ele ainda tivesse cedido ao dono do show, mas o show já teria acontecido. O Flamengo perde um aliado muito grande. Muito grande. Ainda mais que fora de casa, o Flamengo não rende bem. Lembrando que ano passado o Flamengo ficou 100% em casa, hein? 100% em casa, em 3 jogos com estádios lotados. 3 jogos. Faz muita diferença. E com um detalhe, além do portão fechado, além desse aspecto técnico, que a gente pode dizer técnico, porque a torcida que participa do jogo, você tem o aspecto financeiro, 300 mil de multa, mais os 2 jogos de portão fechado. Verdade, que a renda seria... Cada jogo do Flamengo, se eu não me engano, a produção pode dar uma olhada ali, mas se eu não me engano, cada jogo de primeira fase do ano passado, o Flamengo teve receita de 4 milhões e meio de reais. 4,5, 5. 4 milhões e meio. Mas de Você renda, daria de renda bruta. De bilheteria. De bilheteria. Daria 9 milhões. Desses 4 milhões e meio, o Flamengo levou para casa em cada jogo mais ou menos 1 milhão. Ou seja, então o Flamengo ele deixaria de ganhar 4,5 e ainda pagaria para custos de aluguel de Maracanã, sei lá, 1,5 milhão. Ou seja, então ele teria de prejuízo 1 milhão da multa, mais 1,5 milhão por jogo de prejuízo por alugar o Maracanã. O Flamengo então, tem que levar o jogo lá para a ilha. Eu acho que... O Flamengo tem que levar o jogo para a ilha. Pode ser. Não tem por que o Flamengo... O Bandeira já está cogitando esse jogo de portões fechados ser na ilha. Não tem por que o Flamengo pagar uma grana para jogar no Maracanã. Vai jogar na ilha. E a ilha... Ainda que um puxadinho, ainda é melhor do que alguns estados que a gente vê pela América do Sul. O Flamengo tem que levar esse jogo para a ilha. A capacidade da ilha comporta jogo de primeira fase. Comporta, se não me engano, até de quartas de final. Olha o que eu vou falar aqui, ou até levar esse jogo, sabe para onde? Para São Januário. Que isso?
Você tá maluco, peraí, corta o microfone do Barão, por favor. Quer te interromper? Não é assim, Bota na internet isso daí, corta o VOD aí, bota na Vou internet. ter que te interromper, sabe por quê? Monique Danello tá lá na Ilha do Urubu. Graças a Deus, E a gente vai... Salvo pelo gol, salvo pelo gol. É que vocês não captaram. O Flamengo já jogou diversas vezes em São Januário e a Era Eurico acabou. Então seria uma fórmula do Campelo abrir um diálogo melhor com o Flamengo e começar a ter uma união dos clubes cariocas. No mundo ideal, pode ser que você esteja certo. O Flamengo já jogou várias vezes em São Januário. No mundo da Alice, no País das Quero Maravilhas, você saber tá o certo, torcedor, Barão. o que Quem é acha dono do disso? Morumbi? Hashtag jogando em casa. São Paulo. Daqui a Quantas pouco a gente vezes vai lá na Monique. Corinthians, Palmeiras Mas e é Santos diferente, jogaram no Morumbi? pô, Qual mas é a diferente, diferença? é Qual é a diferença? A diferença é que tem papai. clássico no Morumbi. São Januário é muito difícil. O Flamengo poderia entrar num acordo com o Vasco. E o Flamengo já tentou várias vezes. O Flamengo já quis várias vezes. Já quis e já jogou diversas vezes. Não é absurdo nenhum o Flamengo jogar em São Januário. Nenhum. Fluminense já jogou, Botafogo já jogou várias vezes. Não é novidade nenhuma que eu estou dizendo aqui, não. Fluminense e Botafogo já mandaram E o jogos Flamengo em São também. Januário. E o Flamengo também. Então, recentemente... Não, recentemente não, mas Recentemente, não, porque o recentemente o Flamengo Flamengo arrumou pediu. alternativa por conta do Eurico Miranda. Mas Ficou um clima recentemente o hostil. Flamengo Pediu mesmo, pediu mesmo, Vitor. E o Eurico negou. E o Eurico negou. Pediu. Claro. Isso tem coisa que tem problema coisa há nenhum. um ano e meio. Pode procurar na internet aí que o Flamengo pediu pra jogar há menos de 2 anos. Pode Pra procurar. Libertadores, Vitor? Não, pra Libertadores não. Era um jogo de... Olha pra minha cara, olha bem, não, olha sem não. rir, sem dar risadinha. Não, só tô falando que é verdade. Pediu, mas... Não, na Libertadores? Mas qual é a diferença? O Flamengo não tem onde Olha jogar. só, tá bom. Daqui a pouco o pessoal Vamos vai lá na pra ilha, hashtag vai. jogando em Vamos casa, pra vamos ilha, direto pra Ilha do Urubu, Bora. porque Monique Danello tá na zona mista e vamos ver com quem que ela vai conseguir ali conversar, até porque o pessoal tá aqui na hashtag perguntando, o Antônio, por exemplo. Gente, boa noite, mas pelo amor de Deus, alguém me fala alguma coisa sobre o Júlio César. Ele vem ou não vem? E ele também tá super preocupado com o jogo do final de semana. A Monique tá aqui aparecendo no telão. Monique, diz pra gente essa história do Júlio César, como é que tá sendo recebida aí. Boa noite. Boa noite, Renatinha. Boa noite para todo mundo que está aí no programa, para quem acompanha a gente em casa. Essa foi uma notícia que pintou um pouco antes da bola rolar aqui na Ilha do Urubu, então ainda é tudo muito recente, a gente nem conseguiu repercutir ainda com o elenco do Flamengo, com comissão técnica, a informação que foi trazida pelo nosso repórter Taiwan Leiras, que também é setorista do Flamengo. Ele deu essa notícia mais cedo de que o Júlio César conversa com o Flamengo e está bem encaminhado para retornar ao Brasil, para voltar a vestir a camisa do Flamengo, e seria um contrato mais ou menos até o meio do ano, até o fim do Campeonato Carioca, praticamente como uma despedida do Júlio César, para ele se despedir do futebol vestindo a camisa do Flamengo. Foi uma notícia que movimentou muito aqui os bastidores um pouquinho antes da bola rolar, e é claro que chama atenção, porque num primeiro momento o Flamengo já tem opções para essa posição, principalmente o Diego Alves, que vem se recuperando de lesão, o César, que foi bem no fim do ano passado e passa a ser o segundo goleiro, tem ainda o Thiago, tem o Gabriel Batista, que está agarrando nesse período do Campeonato Carioca. Então essa notícia chamou a atenção, mas tem esse outro lado de que pode ser uma despedida, um fim mesmo, encerramento da carreira do Júlio César, ele que foi ídolo, voltando 14 anos depois. Então essa é mais ou menos a ideia, o projeto, e o Flamengo conversa com ele já bem encaminhado para esse retorno ao Brasil. Essa é a informação de momento, ninguém do Flamengo falou ainda sobre o assunto, mas daqui a pouquinho vai começar a entrevista coletiva do técnico Paulo César Carpegiani. Os jogadores também vão passar aqui pela zona mista e certamente isso vai ser assunto para a gente repercutir. A prioridade é sua, Monique. Fica com a gente aqui no telão mesmo do Jogando, porque eu quero repercutir essa notícia aqui com o nosso goleirão, né? Ô goleirão, qual é a necessidade... você tá procurando aí, né? Sério, GV, qual é a necessidade de repatriar o Júlio César? Só pode ser a questão de homenagem, da identificação, do laço rubro-negro, porque... Não sei se faz muito sentido trazer o Júlio César nessa altura. Não, o Júlio César no Flamengo sempre vai fazer sentido, né? Agora tem que saber fazendo o quê. Como goleiro ainda, eu acho que o Júlio, se quiser, ele rende. Agora, até por uma questão de idade, talvez, e um momento, a vez é do Diego Alves, né? Recuperado da lesão, o homem está recuperando, acho que é o titular. Se eu trouxer o Júlio e ele não deu uma de Cueva, eu venho para ajudar, ou eu Quero venho jogar, só para jogar. Aí eu acho que não vai fazer muito sentido, porque vai causar tanto desconforto. Ele foi reserva no Benfica ali pro garoto de 18 anos, não falou nada? Chegou a ser também lá no Canadá em algum momento. Mas se ele vier para estar no grupo, no ano importante do Flamengo, talvez
do Flamengo se firmar cada vez mais, né? Tentar chegar bem numa Libertadores, um cara muito experiente, que ainda dá caldo. Agora, não sei a questão física como é que tá, da lesão da coluna, isso vai ser tudo avaliado. Dá caldo mesmo? Eu acho que não, não desaprende, né? Ele é experiente. Agora, acho que o Diego Alves tá ainda à frente dele pelo conjunto da obra. Mas acho que o Júlio Flamengo sempre vai ter tudo. Cara, o Júlio César, se vier, vem para encerrar a carreira. O contrato seria só estadual, tá? Ele vem apenas... É tipo homenagem que nem o contrato do Sheik. Ele viria... Então o ponto é o exemplo, seguinte, ele viria apenas para encerrar a carreira. Aí com um detalhe, para encerrar a carreira no banco de reservas e chegar no Flamengo para ficar no banco e encerrar a carreira no banco de reservas, né, não faz muito sentido isso na minha cabeça, não. Ô, Monique Danello, muita gente mandando mensagem aqui na hashtag elogiando, né, como o Vinícius Júnior tem se destacado nessas primeiras partidas do Flamengo. Ele foi decisivo no gol do Lincoln. Como é que você viu aí a repercussão na torcida pertinho, você que acompanhou o jogo em loco? Pois é, o Vinícius vem chamando a atenção do torcedor. Muita gente já pedia o Vinícius no time titular no ano passado. Ele começa ganhando oportunidade nesse início de Carioca com um time muito mesclado ainda. E hoje, novamente, toda vez que o Vinícius pegava na bola, tentava alguma jogada, algum drible, levantava a torcida aqui na Ilha do Urubu. Foi um público pequeno, menos de 5.000 pessoas, mas o torcedor sempre muito empolgado com a participação do Vinícius. Ele foi melhor até no primeiro tempo, jogou na esquerda, o Paquetá na direita, a jogada do gol acabou acontecendo lá do lado direito. No segundo tempo ficou flutuando, o Geovânio entrou, o Vinícius ficou um pouco na direita, o Geovânio na esquerda, depois trocando de posição, mas vem chamando a atenção e é claro que vai ser uma briga boa se o Carpegiani mantiver o esquema que o Flamengo jogava no ano passado. Vai ter o Everton para a esquerda, vai ter o Vinícius, que já deixou claro que tem preferência por jogar ali, vai ter o Marlos Moreno também, que existia a expectativa de uma estreia hoje, talvez essa estreia fique para o Clássico ou só para outra semana, mas é um jogador que também cai pela esquerda, então vai ter essa disputa boa. Mas o Vinícius foi muito bem na última partida contra a Cabo Friense e hoje se destacou novamente, fez uma bela jogada que acabou dando ao Lincoln o primeiro gol dele no profissional. Já estou de olho aqui porque os jogadores estão começando a sair, então já já a gente chama vocês novamente. Legal, brigadão então, Monique Danello, nossa pequena gigante, de olho ali na zona mista, tem a prioridade aqui do ao vivo para botar algum jogador no ar, pra gente ouvir aí os protagonistas. Ficamos devendo os gols do Corinthians, então vamos pro Pacaembu, vamos ver como é que foi essa virada.